Fiona of Our Tapestry, do Gabriel Kay. Foi o meu primeiro contacto com o autor, apesar de eu já ter começado a ler Tigana. Eu eventualmente irei acabar um dia destes, quando ele sair na couve. Que espero que não falte muito tempo para isso, porque eu gostei bastante de... Spoiler, eu gostei bastante desta trilogia. Esta trilogia da Fiona of Our Tapestry, que já existiu em português, já existiu traduzido para português, neste momento está fora de circulação, infelizmente, porque é uma... para quem gosta de Senhor dos Anéis, não sendo igual, porque não é, não sendo uma cópia, que não é, apesar de haver coisas que poderão estar inspiradas mais ou menos nos mesmos moldes. Aliás, eu penso que o autor não esconde que parte seja inspirado no próprio Senhor dos Anéis, portanto, não vamos por aí. Talvez que, se gostam bastante do Senhor dos Anéis, possam gostar deste livro. Desta trilogia. O primeiro livro é The Summer Tree, o segundo é The Wandering Fire e o terceiro The Darkest Road. No início desta trilogia, nós encontramos 5 personagens do nosso mundo que são transportados por um feiticeiro, sim, para Fionovar. Portanto, em certa parte tem um elemento de ficção científica, porque viagens entre mundos, mesmo através de magia, muitas vezes poderá ser relacionados com science fiction, fantasy, mas o livro no seu essencial é um livro de fantasia épica até. Portanto, estas 5 personagens são personagens normalíssimas, aparentemente normalíssimas, não é? Obviamente que estamos a falar de um livro de magia, portanto muita coisa depois iremos descobrir sobre estas personagens e não só. Aterram, de certa maneira, em Fionovar, que depois vamos descobrir que é entre mundos paralelos, ou acaba por ser o central, ou primordial, ou o primeiro e que originou os outros. Assim, várias coisas. Não é essencial para a história, mas é central na história, sem ser. E como estas 5 personagens vão alterar o que se está a passar em Fionovar Tapestry. Em Fionovar, aliás. O Tapestry, ou seja... Tapestry seria o que em português? Tapeçaria, exato. A parte de tapeçaria até é muito interessante, porque acaba por influenciar a maneira como o autor escreve e como os personagens falam. Porque fala-se muito em tecelão, aquele talvez que seria o Deus criador, é um tecelão, porque é ele que está a tecelar a tapeçaria que une os vários mundos e que une estas personagens todas. Em termos de linguagem é fantástico. Existe... Já li 2 ou 3 coisas em que fala também assim deste... coisas de fantasia. Que vão buscar esta linguagem de tapeçaria e do tecer o destino. Pode-se ligar a outras coisas. E gosto bastante. Uma das coisas que eu mais gostei nesta trilogia é que nem sempre se encontra. Este livro foi publicado... Tenho que dar este contexto. O primeiro livro foi publicado em 84. Muitas vezes não se encontra em livros de fantasia dos anos 80 personagens femininas com voz, especialmente quando escritas por homens, com voz, independência e que o destino delas não seja apenas ser de alguém, ou mesmo que isso, ou ser um peão na história. As personagens femininas, as poucas, porque não parecem, não é só personagens femininas, mas as que aparecem têm voz própria, têm alguma independência, são personagens que têm... Cada uma das personagens tem o seu papel. E este livro
tem uma coisa que eu achei muito interessante, que ao início de cada um dos livros temos um glossário de personagens. É uma coisa essencial, porque estão tantas personagens, estão todas ligadas entre umas outras, são todas importantes, mas o glossário não nos dá nenhum tipo de spoiler. Portanto, aquilo que nós vemos no glossário do primeiro livro não é completamente igual àquilo que acontece no segundo livro, porque o que aparece no segundo livro é atualizado com aquilo que aconteceu no primeiro. Eu achei isso fantástico. Além disso, no segundo e no terceiro livro, temos ao início um resumo do que aconteceu nos livros anteriores. Eu, por acaso, li estes livros, portanto, li um em janeiro, em fevereiro e outro em março, acho que foi isso. Portanto, livros muito de seguida. Mas se tivesse feito aquilo que eu costumo fazer na minha parte de séries que eu leio, que é ler às vezes com anos de distância, este pequeno detalhe tinha sido fantástico. Porque mesmo que a pessoa se tenha esquecido de algum personagem ou de algum detalhe, aquilo ajuda imenso. Uma outra coisa que eu gostei bastante nesta série são as inspirações, como eu já disse. O Senhor, nota-se que existe aqui alguma influência do Senhor dos Anéis, ou de algumas coisas do Senhor dos Anéis. Da mesma maneira que existem algumas influências do mito arturiano, apesar de não ser completamente central para a história, ou seja, isto não é um reconto do Rei Artur. Essa tábua redonda, mas tem coisas que estão relacionadas com o mito arturiano. E eu penso que há outras coisas que também sejam de mitologia celta. Acaba por não ir beber só uma fonte, que é interessante, mas ao mesmo tempo consegue reinventar aqui, tendo coisas semelhantes a outras, é único. E além disso, os livros não são longos demais, não se perdem em grandes descrições. Nisso é muito mais contido, por exemplo, que o Senhor dos Anéis. Algumas personagens, se calhar, têm mais tempo de antena do que outras, mas, como eu disse, todas têm a sua importância. Todas são relevantes na tapeçaria que é feita. E para além de serem todos importantes, não existem vilões, certo? Mas não existe um herói, não existe a jornada de um herói. Existem pessoas, algumas com poderes, outras sem poderes, que vão tecendo a tapeçaria que faz esta história e que fazem com que ela seja muito rica. Que tenha momentos. Como é que eu ia dizer? Eu não quero entrar em spoilers. Eu estou a ter dificuldade em encontrar as palavras que queria dizer. É que o autor conta a história, ou vai tecendo a história, sem ter medo de criar rupturas, sem ter medo de matar personagens ou sacrificar personagens. E eu achei isso fantástico, porque às vezes em fantasia quer-se criar um herói, quer-se desculpam-se coisas ou passa-se por cima de algumas coisas para que as personagens continuem a seguir aquilo que é suposto ser o caminho delas, ou às vezes aquilo que não é suposto ser o caminho delas. Portanto, eu achei muito interessante. Ele não é um livro extremamente... Também não é um livro que se perca nem em violência desnecessária, porque não há descrições assim de batalhas que sejam estupidamente violentas, mas existem momentos de violência, existem momentos em que os personagens passam as passas do Algarve e que têm marcas de estudo e mais uma coisa. Não é um livro que fala de um pouco de mágoa,
ou diferentes mágoas, porque é abordado por personagens diferentes. A dor e a mágoa, e como isso os faz escolher certos caminhos ou outros caminhos. Acho que o livro está muito... O livro não, a trilogia está muito bem tecida, muito bem construída, e que definitivamente que para quem gosta de fantasia é uma trilogia que eu acho que deveriam adicionar às vossas estantes. deveriam uma palavra muito forte, mas se isto se alguma das coisas que eu disse vos parece interessantes, que deveriam considerar esta trilogia. E eu neste momento estou muito entusiasmada para continuar a ler coisas do autor, apesar de eu já, pronto, de ter lido algumas coisas sobre a obra do autor. Sei que esta obra é diferente do resto da obra dele, porque ele depois focou-se um bocadinho mais em fantasia com base histórica, e esta é que terá menos base histórica. Apesar de também ter aqui algumas coisas que também tem alguma coisa. Mas, enfim, considerando essa parte, eu gostei muito. Acabei por dar 5 estrelas a cada um dos livros, portanto, foi dos livros de fantasia que eu li até agora este ano que gostei mais. Mas também tenho feito 2 leituras, portanto, é um bocado redundante desta parte. Já leram esta trilogia? Ficaram interessados? Digam nos comentários e até o próximo vídeo.